Enterro de Pobre, de Eliane Brum. A vida que ninguém vê. Não há nada mais triste do que enterro de pobre, porque o pobre começa a ser enterrado em vida. Quem diz é Antônio, um homem esculpido pelo barro de uma humildade mais antiga do que ele. O homem que teve vergonha até de falar e, quando fala, teme falar alto demais. E quando levanta os olhos, tem medo de ofender o rosto do patrão apenas pela ousadia de erguê-los. Quem diz é Antônio Antunes. Ele acabara de sepultar o caixão do filho cujo rosto desconhece. O bebê de 960 gramas, que morreu ainda no ventre da mãe. Antônio, que quis espiar a face do filho por um momento, mas a funcionária que foi buscar a criança na geladeira não deixou. Antônio tinha comprado uma roupinha de R$ 7 no centro de Porto Alegre para que o filho não fosse sepultado nu, o rebento de bicho. Mas não pôde vesti-lo. Restou a Antônio um caixãozinho branco que ninou nos braços até a cova número 2026 do Campo Santo do cemitério de Santa Casa. Quando a terra cobriu a cova rasa do filho, o pai soube que seu coração permaneceria insepulto, porque Antônio Antunes descobriu naquele momento que uma cova rasa era um caixão doado, semeado em um cemitério de lomba. Seria o destino dele, dos filhos que sobreviveram e dos netos que ainda não que estão por vir. Como foi a sina dos seus pais e dos seus avós antes dele. E foi assim o sopé do Campo Santo depois de enterrar o filho sem nome, que Antônio pronunciou a sentença com a cabeça baixa e a chama dos olhos extintas pelas lágrimas. E um rosário de sofrimentos que é muito capaz de ter começado antes da descoberta do Brasil. Antônio Antunes disse: esse é o caminho do pobre. E disse com tal dor, com tal desesperança, que a frase açoitou o cemitério da pobreza. Porque uma frase só existe quando é a extensão em letras da alma de quem a diz. E a soma das palavras e da tragédia que contém, se não for assim, é só uma falsidade de vogais e de consoantes, um desperdício de som e de espaço. E foi com tal dor que Antônio a pronunciou que até o sabiá que cantava do outro lado do muro silenciou, como se adivinhasse que a frase de morte era a vida de um homem. E esse texto poderia acabar aqui, porque tudo já estaria dito. Mas às vezes é preciso contar uma história de mais de um jeito para que ela seja entendida por inteiro. Não há nada mais triste do que o enterro de pobre, porque não há nada pior do que morrer de favor. Não há nada mais brutal do que não ter de seu nem o espaço da morte. Depois de uma vida sem lugar, não ter lugar para morrer. Depois de uma vida sem posse, não possuir nem os 7 palmos de chão da morte. A tragédia suprema do pobre é que nem a morte escapa da vida. Foi isso que Antônio Antunes, o abatedor de árvores, compreendeu. E foi isso que terminou de arrebentá-lo, porque era só o começo e porque não tinha fim. Era apenas repetição. Porque homens como Antônio nascem e morrem do mesmo jeito e, nesse sentido, o bebê que não viveu apenas economizou tempo, abdicando do hiato entre todas as formas de morte reservadas a ele na vida. Para entender o fim, é preciso compreender o início.
Antônio deixou o cemitério sem dinheiro para o ônibus da volta. Como não tinha o da ida, conduzido pela cunhada que o hospedava na capital, porque Antônio veio de uma cidade da região carvoeira. Ele descascava eucalipto numa sexta-feira, quando a mulher sentiu a quentura do sangue escorrendo pelas pernas. Ela velava pela saúde da filha de 6 anos, uma meninazinha que jamais caminhou, quando avisou a moça do hospital do que já se passava no ventre. Foi despachada para casa com a explicação de que não era nada. O sábado mal tinha nascido para Antônio, quando ele carregou a mulher de volta à sua casa da saúde. No final da manhã, quando pouco tinha sido feito, Antônio venceu sua humildade atávica e ameaçou chamar a polícia. Então exportaram os dois a Porto Alegre, onde chegaram tarde demais. Salvaram a mãe. O bebê estava morto. Desde quando não se sabe. No domingo, o filho de 5 anos, que como a irmã nunca caminhou, desembarcou da ambulância para a UTI de um hospital da capital. Descobria-se que estava com pneumonia quando há dias era tratado para outra coisa. E lá continua até hoje, com o pai duelando no saguão contra a morte. A segunda-feira mal havia nascido quando Antônio foi cuidar do enterro de um, despistando a morte que já rondava o outro. Passou a segunda-feira entre o hospital e o cartório, mais de uma viagem de ida e mais de uma de volta, porque no hospital esqueceram o carimbo e a assinatura do médico para o atestado de óbito. E tudo isso quilômetros a pé, porque dinheiro para a passagem não tinha. E tudo isso de estômago vazio, porque dinheiro para o almoço não tinha. E tudo isso com a cunhada que há 15 dias perdera seu próprio bebê nascido morto. Com a cunhada que há 15 dias já tinha sepultado seu próprio filho no mesmo Campo Santo. E entre a segunda e a terça-feira, apenas uma refeição de arroz com repolho. Nada se encerrou para Antônio Antunes quando chegou ao sopé do morto do cemitério e pronunciou a frase de sua vida. Acabara de sepultar o filho que dificilmente morreria se o pai não fosse pobre. Em um caixão doado, numa cova emprestada, no campo de lomba do único cemitério que acolhe pobre em toda a capital do estado, e que só por isso já merece a gratidão eterna de todos os Antônios. Nada se encerrou para Antônio, porque ele sabe que em breve estará de volta. E será tudo como sempre foi, na morte como na vida. Deixa para trás o filho sem nome, sepultado numa cova rasa, sem padre e sem flor. Porque a cova de pobre tem menos de 7 palmos, que é para facilitar o despejo do corpo quando vencer os 3 anos do prazo. Então é preciso dar lugar a outro pequeno filho de pobre por mais 3 anos, e assim sucessivamente há 500 anos. Debaixo de cada uma das mais de 2.000 cruzes semeadas na terra fofa do Campo Santo, há uma sina como a de Antônio. Para entender o resto da história que ainda virá, é preciso conhecer o que é a morte do pobre. É preciso compreender que a maior diferença entre a morte do pobre e a do rico não é a solidão de um e a multidão de outro, a ausência de flores de um e o fausto do outro, a madeira ordinária do caixão de um e o cedro do outro. Não é nem a ligeireza de um e a lerdeza do outro. A diferença maior é que o enterro do pobre é triste, menos pela morte e mais pela vida.
26 de junho de 1999.